Caros amigos e irmãos buscadores, é uma satisfação compartilhar mais este momento de reflexão com cada um de vocês. Este é o vídeo de número 3 da série Expansão da Consciência. Para nós que buscamos a expansão da consciência, que buscamos continuamente evoluir o nosso espírito, evoluir a nossa consciência, é imprescindível que estejamos sempre com a mente aberta para todo tipo de conceito e conhecimento que estiver pronto para nos ancorar evolutivamente. Algumas vezes também é necessário que nos desapeguemos de conceitos antigos que já não satisfazem mais a nossa curiosidade e nem a nossa inteligência. Um dos temas, então, que eu gostaria de abordar hoje é para refletirmos a respeito da diferença entre o pecado e o karma. Todos nós, em algum momento da nossa evolução como seres humanos, nesta ou em outras encarnações, nós tivemos contato com diversas doutrinas e linhas de pensamento religiosa. Hoje, um dos conceitos que mais está presente na mente das pessoas é o conceito do pecado. Um conceito que vem desde uma época onde surgia o judaísmo como uma religião dominante da maioria da humanidade. Naquela época, para uma humanidade primitiva e ainda bastante selvagem, por que não dizer, o conceito mosaico do olho por olho, dente por dente, era um conceito que se fazia necessário como uma forma de frear os instintos mais cruéis do ser humano. Naquela época ainda, havia um conceito da figura de um divino, de uma figura de Deus, como uma entidade longe da sua criação. Um conceito de Deus bastante parecido até com os defeitos do próprio ser humano. Naquela época era normal encontrarmos textos e doutrinas que diziam que Deus era uma figura que precisava ser agradada pela sua criatura, uma figura que se encolerizava com nossos erros, com nossos equívocos, uma figura até, segundo consta em alguns textos, que se vingava também dos seus filhos ou das suas criaturas. Como foi dito, era uma época bastante complicada no sentido moral. Portanto, qualquer tipo de conceito que viesse frear esses instintos mais selvagens do ser humano através do medo, ele surtia um efeito positivo na mente das pessoas. Porém, hoje, 2000 anos depois da vinda de Jesus para a Terra, nós vamos ver que os conceitos a respeito da divindade mudaram bastante. Naquela época, qualquer afronta para o conjunto de normas e leis que teria sido criada por Deus era considerado um pecado. E Deus, então, obviamente ia se vingar e até castigar os seus filhos. Portanto, este conceito de pecado, ele se originou em uma época muito remota, em que a humanidade ainda não tinha uma capacidade de raciocínio bastante elevada para compreender o seu papel na natureza e também na criação. Podemos perceber que, mesmo com a vinda de Jesus, ainda houve bastante resistência para sair deste conceito e desta visão bastante acanhada do Criador e também das leis universais. Jesus dizia que o seu Pai era todo amor e bondade, o que contradizia completamente o conceito daquela época em que Deus precisava sim ser agradado e que, se houvesse alguma ofensa para ele então castigaria. Huberto Roden, alguns anos atrás, Huberto, como um grande filósofo e estudante, pesquisador
das doutrinas tanto orientais como religiões ocidentais, ele trouxe conceitos bastante reveladores e que podem fazer nós ampliarmos a nossa visão acerca deste conceito. Em um de seus livros, chamado Deus, ele escreve, dirigindo-se ao Criador, as seguintes palavras: Quase fiquei com pena de ti, Deus, quando me disseram que tu se ofendia por conta dos erros que teus filhos cometiam, da mesma forma que crianças. Fico imaginando, com tantos milhões de pessoas aqui na Terra, se tu te ofendes e vive amargurado com cada um dos erros dessas crianças que aqui habitam, como deveria ser triste a tua vida. Portanto, como podemos ver neste conceito, nesta explanação trazida por Roden, se nós imaginarmos o divino como uma criatura que se ofende a cada um dos nossos erros, da mesma forma como um pai se ofenderia com os tropeços do seu filho pequeno, esse Deus, com o perdão da palavra, seria muito mais digno de pena do que de admiração. Portanto, esse é um dos motivos pela qual o conceito de pecado como uma afronta aos mandamentos do Criador precisa ser transformada, precisa ser readequada à nossa época e aos conhecimentos que estão disponíveis hoje. É aí que entra o conceito que vem desde o hinduísmo, do budismo e mais recentemente do espiritismo, com a lei do karma. Logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec, os pesquisadores encarnados pediram para a entidade desencarnada para que ele explicasse o que é Deus. Esta entidade jamais evoluída do plano astral ditou para os médiuns o seguinte conceito: que Deus é a inteligência primeira, a causa primeira de todas as coisas. Ponto. Ele não disse absolutamente mais nada a respeito do divino. Nós podemos imaginar que essa resposta, bastante curta, vem para nos fazer, primeiramente, eliminarmos da nossa mente todas as barreiras comportamentais que nós projetamos em Deus. Porque tudo aquilo que a gente imaginava como sendo divino, nada mais é do que o reflexo do próprio comportamento do homem. Então, quando ele diz que Deus é a causa primeira de todas as coisas, ele não está dizendo que Deus é isso ou que Deus é aquilo. Porque qualquer coisa que digamos a respeito do Criador, nós estaríamos limitando ele. Portanto, a melhor resposta para qualquer pergunta a respeito do divino, obviamente, é o silêncio. Porque não temos consciência nem capacidade de entendermos no nosso momento atual o que vem a ser o divino. Portanto, essa primeira questão relativa ao pecado, obviamente nós podemos imaginar que não está devidamente equalizada com todo o conhecimento que temos à disposição hoje. Muito mais útil ao conceito da lei do karma. Segundo a lei do karma, todas as ações que nós tivermos aqui na Terra, ou mesmo no plano astral, vai haver uma consequência. Para cada causa, vai haver um efeito. Portanto, se nossas atitudes não forem adequadas, não estiverem em harmonia com as leis cósmicas, obviamente, a consequência também vai ser um efeito desarmônico. Mas aí está a diferença. Não é uma afronta ao divino. É uma afronta à sua própria consciência. Porque você está entrando em desarmonia com as leis do universo. E vamos lembrar que cada um de nós é uma pequena parte do universo, do cosmos, de toda a criação. Tudo está conectado, tudo está interligado. Então não há como eu
cometer qualquer equívoco sem que o efeito vá recair sobre mim mesmo. Percebem a diferença? Não existe uma afronta ou um erro para fora. O erro é para dentro. Cada vez que eu entrar em sentimentos destrutivos como o ódio, a mágoa, a raiva, tudo isso vai contra as leis da harmonia cósmica. E os seus efeitos não são um castigo do divino, mas é uma resposta inteligente da lei do karma, que vai nos fazer acordar, vai nos fazer perceber que nossas ações, em algum momento, foram equivocadas. Portanto, é nosso compromisso, primeiramente, arcar com as consequências e, posteriormente, converter o erro em sabedoria, converter o ódio em amor, converter o orgulho em humildade. Uma grande prova da lei do karma e também da lei de causa e efeito, e ainda mais da nossa capacidade de sermos partícipes da nossa própria evolução, está bem exposta na oração de São Francisco. São Francisco de Assis não dizia: Senhor, onde houver erro, que você leve a verdade. Ele não dizia: onde houver ódio, que você leve o amor. São Francisco de Assis dizia: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Enfim, como podemos perceber, cada trecho desta oração é um verdadeiro código de ética. É um verdadeiro código moral. Pois nós podemos não ter consciência de que nós somos parte de uma lei maior. Mas essa lei está impressa em nossa própria consciência. Esta lei do amor, da caridade e da evolução está na nossa intimidade. Precisamos apenas despertá-la. Precisamos apenas fazer a lei do karma agir a nosso favor. Pois cada um dos erros que nós cometemos vai recair inevitavelmente sobre o próprio infrator. E não é um castigo divino. E não é um pecado. É apenas a lei do karma tentando nos despertar para a realidade maior. Deixo o meu abraço carinhoso. Espero que este contexto de hoje possa ampliar as portas da percepção de cada um e nos encontramos em um próximo momento. Abraço a todos.